canal A Mulher que Ama Livros e hoje trago-vos a opinião de um livro chamado Um Castelo em Ipanema, de Marta Batalha. Então, este é o lançamento da Porta Editora, a mesma autora do seu livro famoso e muito popular entre os leitores, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Eu não li, portanto não posso comparar um com o outro, mas posso dizer-vos que já li este e o título original é Nunca Houve um Castelo e foi publicado no Brasil em 2018. Então, nós temos aqui um título e uma capa lindíssima, não é? E eu li este livro com algumas expectativas, depois tanto ouvi falar no seu outro livro, que ainda vou ler porque tenho no meu cubo há algum tempo e estou curiosa, ok? É uma saga familiar que irá atravessar cerca de 110 anos. Portanto, o livro está dividido e em cada parte nós temos um núcleo da mesma família, um núcleo diferente da mesma família. Então, a primeira parte irá passar-se em 1968. Nós temos um casal que sai do seu país natal para ir fundar um castelo em Ipanema. Depois de darem um mergulho no mar, decidem ter essa brilhante ideia. Vamos então construir um castelo em Ipanema. E esse castelo, segundo algumas pesquisas, não é? Existiu. E segundo um comentário de uma seguidora do canal, que me deixou assim este comentário: o Brasil possui 11 castelos. O castelo da Ilha Fiscal, o castelo Morisco, o castelo de Batel, o castelo de Engandi, alguns deles herança portuguesa. Portanto, este castelo existiu. Então, no final deste livro, nós temos aqui uma parte de nota sobre as fontes e os agradecimentos da autora, e ela diz que algumas personagens neste livro aparecem como personagens fictícios, embora a autora tenha pesquisado biografias e a época em que viveram para criar esta versão das suas vidas. E depois ela cita diversas obras que ajudaram a criar então a época, não é? O pano de fundo desta história. Eu acho que a autora queria fazer um retrato fiel da sociedade no tempo em que esta história se passa. E é através de pequenos pormenores, na forma como ela descreve as ruas, os sons, os cheiros, as coisas que as mulheres desta história vivem. Muitas delas são presas ao que fica bem, não é, na sociedade. Muitas delas são condicionadas pelas aparências, pelo luxo, pela pobreza. Em relação ao contexto e ao pano de fundo, eu acho que o livro tem vários pormenores que podem ser interessantes, não é? Eu lembro-me de estar a ler este livro e reparar quando a autora tenta falar no racismo ou no fim da escravatura muito recente através do olhar da personagem. Ela sai à rua e fica chocada com a cor de um negro muito mais escuro do que ela estava habituada, e isso é falado. A forma como o país é dividido por classes, e isso é muito evidente, sendo que as classes altas são muito altas e as baixas são muito baixas. E nós acompanhamos estas mulheres, e mulheres que são diferentes, não é? E que se comportam de acordo com a época em que vivem. E nós conseguimos ver as diferenças na forma como se comportam. Vocês sabem, quando eu estou a ler um livro, o papel da mulher ou as mulheres na literatura são de facto importantes para mim. É talvez onde eu foco mais o meu olhar e são dos temas que mais me interessa na literatura. Fiquei a pensar na escolha deste título original. Nunca houve um castelo. Nunca houve um castelo. E o que é isto, o castelo? E fiquei a pensar. E ao longo deste livro fui percebendo que todos tentamos, ou todos, quando digo todos, estava a falar de mim e das minhas personagens, tentamos sempre, temos sonhos, não é? Queremos construir castelos. E isto pode ser assim uma ligação também com as nossas vidas e com a vida de várias mulheres que constroem castelos. E de facto, o que é que são castelos? Elas idealizam um sonho, não é? Idealizam uma vida. E muitas delas, aquilo que idealizam, por exemplo, é somente um bom casamento. E isso é errado, elas idealizarem, sonharem com só um casamento. Muitas vão pensar, mas só querer casar por si é limitador.
o querer viver só para uma família ou viver só para o marido. Mas nós também temos que procurar ver o contexto destas mulheres. Estas mulheres na altura era a sua idealização, que foi rompido, não é? Foi rompido através dos anos e começou a perceber-se que as mulheres queriam outros castelos, queriam outros sonhos, procuravam e idealizavam outras coisas. E de facto muitas pensavam que estavam num castelo e não estavam. E vão percebendo, quando chegam ao castelo, não é bem aquilo que procuravam. E neste sentido acho que a história é interessante. E de facto o pano de fundo da história é interessante, tem algumas características que me agradaram, mas senti algumas dificuldades, ou muitas dificuldades em ligar-me a estas personagens. E não é no sentido de sentir empatia. O facto de serem mulheres já vão sentir alguma ligação, não é isso. Não foram desenvolvidas o suficiente para eu conseguir ligar-me a elas. Esta história não tem profundidade suficiente para eu me sentir dentro dela e estar agarrada a ela desde o início ao fim. A história coloca tantos elementos que muitas vezes se perde. Quer passar por tanto e abordar tantos assuntos que acaba por não ter um fio condutor, acaba por não criar esta ligação afetiva entre leitor e história, não é? Então sim, eu senti falta de um fio condutor, eu senti que tinham demasiados assuntos que não tinham sido aprofundados, eu senti necessidade, senti falta disso e senti que faltou um propósito a esta história, ok? Senti isso. Sim, fez-me pensar nesta questão do castelo, da questão do sonho, da idealização, o papel da mulher na sociedade, muito machista, muito machista. Estas descrições são muito machistas. A escrita da Marta Batalha, gosto da escrita dela, mas este livro não me encheu as medidas. Eu acho que tinha expectativas muito altas e o livro perde-se em muitas questões, sabem? Portanto, acho que foi esta a minha experiência. Eu acho que sim, o livro tem alguns ingredientes interessantes, mas eu acho que se vai perder no meio de várias leituras que eu fiz, muito mais interessantes do que esta. Acho que é um livro razoável, é um livro que chega ao final do ano e me vou esquecer dele, acho eu. Não é marcante, não é uma história marcante, com personagens muito carismáticas e fortes, não é. Não, pelo menos não foi isso que eu senti. E deixo então a minha opinião sincera. Este foi o livro cedido pela Porto Editora, muito obrigada, e não se esqueçam, se tiverem interesse em comprar algum exemplar, eu vou deixar o link direto na caixa de informações. Eu volto então para um próximo vídeo. Beijinhos!